1 Samuel, glória a Deus, capítulo 16, versículo 14. Eu peço àquele que tem Bíblia, ajude aquele que não tem, em nome de Jesus. Desde já eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, pela confiança. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 e 15. Glória a Deus. Aleluia. Quanto já sentiu a presença de Deus neste lugar? Aleluia. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler, que assim diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Amém? Sente glorificando o Deus de Israel. Qual o tema da campanha? Vocês querem ser deixados em paz pelo Espírito de Deus? Vamos lá. Irmãos, é um texto bastante pregado. Vai se tratar de um homem, isso, glória a Deus, pode deixar ser fundo mesmo. Vai se tratar de um homem chamado Saul, glória a Deus. E para quem conhece a história de Israel, Saul foi o primeiro rei de Israel. E é uma história muito longa, porque a Bíblia vai relatar que o povo de Deus não havia rei. Glória a Deus. As nações vizinhas, as nações que eram ao redor de Israel, todas tinham reis. E Israel, olhando isso, observando isso, eles desejavam ter um rei. O engraçado, irmãos, que toda vez que as pessoas, glória, olham com os olhos aquilo que não é para olhar, deseja para a sua vida e acaba no fracasso. E a história, a Bíblia diz que Deus está sendo o próprio rei, o próprio juiz daquele povo. Só que o povo, vendo que as outras nações tinha rei, tinha alguém para julgar, aleluia, o povo vai se cansar de um juiz e de um sacerdote profeta chamado Samuel. Oh, glória, nós sabemos que Samuel foi chamado por Deus desde criança, aleluia. A Bíblia diz que Samuel está dentro de uma igreja com um sacerdote chamado Eli. Oh, glória, e a Bíblia vai relatar que Samuel está deitado na sua cama e o Senhor Jesus Cristo vai aparecer a Samuel e chama dizendo: Samuel, aleluia. E ele, ouvindo aquela voz, sendo criança, vai até a Eli e diz: tu me chamaste? Eli, não, aleluia, volte para a tua cama. E Samuel retorna novamente para a sua cama, aleluia. E na segunda vez Deus vai bradar do céu dizendo: Samuel, aleluia. E Samuel não entendia ainda a voz de Deus, e pela segunda vez Samuel vai retornar para o sacerdote. Ele: me chamaste? Ele disse: não te chamei, meu filho, retorne novamente, aleluia. E a Bíblia faz questão de dizer que Eli disse, aleluia, que se a voz chamasse Samuel novamente, que era para ele responder: eis-me aqui, Senhor, fala, é que o teu servo ouve, aleluia. Imediatamente Samuel retorna para o quarto, aleluia, aonde ele dormia, e pela terceira vez, aleluia, o céu se abre e uma voz ecoa no quarto do Samuel dizendo: é Samuel, aleluia. E ele, oh glória, diz: eis-me aqui, Senhor, fala, é que o teu servo ouve. E nós sabemos que Deus entrega um recado para Samuel a respeito de Eli, dos seus filhos, aleluia, e de Israel, oh glória. E nós sabemos, irmãos, que Samuel foi profeta, cresceu na casa
casa de Deus profetizou, aleluia, até os últimos dias da sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. E a Bíblia diz, irmãos, que pelo crescimento de Samuel, a Bíblia diz que ele crescia e Deus era com ele. Oh glória, mas eu não quero falar de Samuel, oh glória, mas para me falar do que nós lemos aqui, é necessário falar desse homem, aleluia, que foi um jovem, é cheio de Deus. Está vendo, irmãos, que é possível, aleluia, é possível, aleluia, ser jovem e ser cheio da presença de Deus. É possível ser jovem, é como está escrito na camisa desta igreja: ser jovem, é possível ser santo, aleluia. E nós sabemos que Samuel cresce, aleluia, Deus dá graça a Samuel começa a profetizar, aleluia. E a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo, aleluia, 17, versículo 15, que na jornada dos filhos de Israel, aleluia, 15 dias após a saída do Egito, a Bíblia diz que os filhos de Israel estão em um deserto chamado deserto de Sin, aleluia. E a Bíblia diz, amados irmãos, é que o povo tem 3 dias que não bebe água, aleluia. Os murmuradores olham para Moisés e param dizendo, aleluia, era mais vontade a gente morrer no Egito do que a gente está passando sede e passando fome. As nossas crianças estão com sede, os nossos animais estão com fome, aleluia. E Moisés abre a boca dizendo, vós não murmuraste para mim, mas vós murmura contra Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz é que Deus vai aparecer para aquele povo em uma nuvem de glória, aleluia. E a Bíblia diz que a voz brada dentro da nuvem dizendo, Moisés, eu ouvi a murmuração dos filhos de Israel, aleluia. Pega uma vara que está na tua mão com que feriste o mar vermelho, estende sobre esta água, porque ela vai se tornar doce, aleluia. E a Bíblia diz que a água que era amarga vai se tornar doce, glória. E o povo vai matar a sede, glória a Deus, e aleluia. E no versículo 15, a Bíblia diz que um reino chamado os Amalequitas vai pelejar, aleluia, contra os filhos de Israel, glória. E a palavra de Deus diz, igreja, é que um homem chamado Arão e o outro chamado leva Moisés para o monte, aleluia. E quando Moisés levantava as mãos, aleluia, Israel prevalecia, aleluia. É quando Moisés abaixava a mão, Israel perdia, oh glória, oh glória. Só que está me entendendo, está dando glória, aleluia. E a Bíblia diz, igreja, que as mãos de Moisés eram pesadas e foi necessário a ajuda de 2 homens, aleluia. Você que gosta de andar sozinho, aleluia, a Bíblia me dá um recado para dizer, não é bom que ande só, aleluia. Até Moisés necessitou de ajuda, é de 2 varões, aleluia. É quando Moisés estendia as mãos, aleluia, Israel prevalecia. Eu vou liberar aqui uma palavra profética. Deus está levantando crente, aleluia, nesta cidade para ajudar o seu pastor, aleluia. Mas Andrevaldo, como é que eu vou ajudar meu pastor? É na oração, é cooperando na obra, aleluia, fazendo a obra sem mandar, aleluia, fazendo a obra com amor. Isso é cooperador, é da obra, é de Deus. Só que é cooperador de Deus, abre a boca para dar glória. Os Amalequitas, aleluia, iniciam uma guerra contra Israel. E o engraçado, irmãos, que quando os filhos de Israel estão no deserto, se passa 430 anos, aleluia. É como assim, Andrevaldo? Você lembra, aleluia, que quando Moisés morre, qual é o sucessor de Moisés? É Josué, chamado Osés, filho de Nun. Após a morte de Josué, quem vai reinar aquele povo? Uma tribo e um homem chamado Judá, aleluia. E quando glória, aleluia, as tribos se
filhos de Israel, a Bíblia diz que cada um vivia conforme queria a sua vida e a sua vontade. Aleluia. E de Josué até, glória, Saul, leva 430 anos. É mais conhecido como período teocrático. Aleluia. Que o povo não tinha rei, o povo não tinha alguém para julgar. Aleluia. Deus usou juízes, Deus usou profetas. Aleluia. É no período, glória, que não tinha rei, Deus usava profeta. Aleluia. Irmãos, o engraçado é que eu entendo. Aleluia. Antes de Deus me cobrar algo, Ele vai falar comigo. Glória. Antes de Deus te cobrar algo, Ele vai falar com você. Aleluia. É como assim, Andrevaldo? Deus está dizendo assim, ó, largue a pornografia. Eu vou abrir a boca de novo. Deus está dizendo assim, ó, para crente esta noite, largue a pornografia. Aleluia, oh glória. Larga as palavras porcas da sua boca. Aleluia. Porque quando Deus cobrar de você, você vai lembrar, Deus falava comigo. Deus falava comigo. Aleluia. Deus só cobra aquilo de mim quando Ele fala. Estou chegando lá. E quando Deus levanta profetas, Deus usa profetas, Deus usa mulheres, Deus usou Débora, oh glória, Deus usou profetas. Aqui tem profetisa nesta igreja. Aqui tem profetisa nesta igreja. Aqui tem profetas nesta igreja. Eu vou liberar a palavra. Deus vai te usar como profeta. Aleluia. Deus vai usar você como profeta. Deus vai te levantar na sua casa, para você profetizar na sua casa, na sua família, na sua rua. Você é profeta. Você profetiza. É só abrir a boca que Deus vai falar. É com você. Aleluia. Amados irmãos, é quando chega na jornada e quando passa a jornada do período teocrático, que o povo não tinha rei. A Bíblia diz que Israel desejava ter rei, porque as outras nações tinham rei para julgar as suas causas. Aleluia. E a palavra de Deus diz, glória, que havia um homem na tribo de Benjamim por nome de Saul. Aleluia. Era o menor da casa. Glória. Só que a Bíblia diz que do ombro até o pescoço o rapaz era belo. Aleluia. Era alto de guerra. Glória. E a Bíblia diz, amado irmãos, glória, que esse Saul é estabelecido como rei. Aleluia. Para julgar, para reinar Israel. Glória. Amada igreja. E a palavra de Deus diz, glória, que o povo ficou alegre, o povo ficou festejando por ter um rei. Aleluia. Em Israel. Glória. E logo de início do reinado de Saul, a palavra de Deus diz, glória, que Deus vai falar de uma forma. Aleluia. A primeira batalha é contra os filisteus. Israel, aleluia. Israel vai enfrentar, aleluia, com seu rei chamado Saul. E a Bíblia diz que o céu se abre. Aleluia. Deus vai bradar em forma de trovoada. Aleluia. Os filisteus vão ficar temerosos, vão correr de Israel. Aleluia. Eu tenho um recado aqui para as pessoas que são atrevidas em mexer com crente. Não mexe com crente não. Aleluia. Não mexe com crente, porque o Deus dos crentes, Ele fala no trovão, Ele fala na trovoada, Ele fala na chuva. Abre a boca, Pada. Rapaz, ele nem precisou, aleluia, Jesus Cristo sair do trono. Só precisou Deus dar uma ordem. A trovoada, a prata dos céus aí, aleluia. E a Bíblia diz que quando os filhos de Deus olham para o céu, aquele som, aleluia, a prata dos céus, aleluia, os filisteus, aleluia, ficaram temorosos, com medo de Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus é dessa forma. Aleluia. Quando Ele se apresentou a Israel, a irmão Isaías, o povo estava dizendo, Deus só fala com Moisés, Deus só fala com Arão. Moisés, por que Deus não fala com a gente? Aleluia. Aí Moisés disse, vocês querem que Deus fale com vocês? Pronto, então se prepara, santifica aí vocês. 3 dias, eu não quero que ninguém se achegue a sua mulher. Aleluia, 3 dias, se prepare, que Deus vai falar com vós.
seguinte, aleluia, que o monte Sinai começou a se tremer, aleluia, e uma zoada de buzina, aleluia, o monte fumegava, aleluia, e quando o monte fumegava, quanto mais a buzina tocava, mais o fogo subia, aleluia, e Deus bradou como trovão naquela terra: não terás outros deuses diante de mim, aleluia, não fará para ti imagem de escultura, aleluia, eu sou Deus que vos tirou da terra do Egito. Igreja, e olha o que a Bíblia diz: e Deus falava com Moisés, irmão Isaías, desta forma, em forma de trovão. E Deus disse para Moisés: solta, sobe no monte, manda os anciãos ficar no pé do monte, e nenhum do povo de Israel chegue perto do monte, porque todo aquele que chega no monte morrerá. Aleluia, continue brincando com Deus, que fala em forma de trovão, aleluia, continue brincando com esse Deus, porque ele fala na trovoada, ele fala no trovão, aleluia. A Bíblia diz, amada igreja, em Apocalipse, capítulo 1, aleluia, que o Jesus desta igreja tem a voz, como som de trovão, aleluia, quem pode adorar ele? A jornada chega, Saul reina, vence guerra, porque Deus era com Saul. Samuel unge Saul. Só que antes da unção, o pai de Saul, chamado Quis, tinha 2 jumentas. Se perde, e Saul vai procurar a jumenta, ele e seus servos. Leva 3 dias. Agora Quis não está mais preocupado com a jumenta, está mais preocupado agora com Saul. E outra, havia um profeta naquela região por nome de Samuel, que era chamado de vidente. Saul vai até esse profeta. Só que antes de Saul chegar até Samuel, Deus entregou o rolo todo para Samuel. Vai vir um rapaz aí, e ele vai ser rei. Te procurando, está procurando a jumenta. Quando Saul chega lá, Samuel entrega tudo para Saul. E a Bíblia diz que quando Saul é ungido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Se apoderar tomou posse do corpo de Saul, da vida de Saul. E nesta noite eu profetizo que o Espírito de Deus vai se apoderar do seu corpo, da sua vida, da sua casa, da sua... Não, só para quem crê que nem eu. E nesta noite eu profetizo que o Espírito de Deus vai se apoderar da sua casa, da sua saúde, da sua família, aleluia, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, porque Deus está presente nesta noite. Eita, vou adiantar que o relógio já voou. Então, irmãos, quando Saul, aleluia, recebe o Espírito de Deus, a Bíblia diz que Saul agora se torna aqui profeta. Além de rei, agora é profeta. Aleluia, Deus vai usar como rei e vai usar como profeta. Irmãos, eu fiquei admirado que quando aqueles que conheciam Saul olhou para Saul e disse: oxe, aquele ia estar no meio dos profetas e agora profetiza. Aleluia, aquelas pessoas que dizem que você não ia chegar, aleluia, disse não voltar 2 meses, aleluia, que ele vai voltar para o tráfico, aleluia, aquelas pessoas que dizem assim: eu não dou 2 meses, vai virar sapatona, eu não dou 2 meses, aleluia, vai virar macumbeiro. Só que as palavras dessas pessoas caiu por terra. Aonde está você agora? Dando glória para Deus. Quantas pessoas chegou para mim e disse, chegou para pessoas e as conversas chegam no meu ouvido há 7 anos atrás, dizendo que eu ia ser traficante, que eu ia ser pivete, aleluia, que eu ia morrer na bala, aleluia, onde eu dou glória no altar de Jesus, pregando a palavra dele, aleluia. Você não vai ser traficante, você não vai ser mais um, você não
para a tristeza de Deus, de Samuel, no capítulo 15, onde nós lemos, a Bíblia diz, no capítulo 15, na verdade, Deus olha para Samuel e diz: olha, eu me recordei de Amaleque. Recordar? Como assim? Eu me lembrei de Amaleque quando pelejou contra Israel. Para você ver que Deus não esqueceu. 430 anos antes, Deus lembrou. Você está pensando que Deus esquece? Ah, Deus não falou comigo ainda, Deus não deixou ainda, Deus não usou profeta, vou continuar fazendo. Pode continuar, rapaz, pode continuar se masturbando, pode continuar assistindo pornografia, pode continuar. Você não quer viver em paz? Viva, na sua paz lá, aleluia, mas vai chegar o acerto de conta, vai chegar a hora. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus fala para Samuel, diz, aleluia, diz para Saul, aleluia, pelejar contra os amalequitas e matar Agag, mata as crianças, as mulheres, os velhos, não deixe ninguém, mate boi, mate vaca, mate cabra, aleluia, para destruir todo mundo, aleluia. E Samuel entrega a profecia para Saul, aleluia. Deus diz assim, vai até Amaleque, acabe com tudo lá, para destruir os amalequitas, aleluia. Só que a Bíblia diz, aleluia, que Saul vai poupar a vida do rei, glória, aleluia. Não dá para ser profeta e ser comprado, aleluia. Não dá para ser pregador e ser comprado, aleluia. Não dá para ser levita e ser comprado, aleluia. Por mais que era rei, tinha nome, tinha dinheiro, tinha recurso, aleluia, tinha empresa, mas profeta não pode ser comprado, aleluia. Pregador não pode ser comprado, aleluia. Mas não pode ser comprado, aleluia. Eu estou pregando para pregadores de verdade. Será que aqui tem pregador de verdade aqui? Tem pregador de verdade, tem levita de verdade aqui. Rapaz, mate todo mundo lá, mas pobre o rei. Aquelas vacas leiteiras, os bois que estão gordos, para servir de sacrifício. Pronto, poupou as ovelhas, as vacas, os bois e o rei. Tinha amizade com Saul. Pronto, Samuel chega lá. E aí, Saul, cumpriu o que Deus falou? Bendito seja o Deus de Israel. Eu fiz tudo o que Deus mandou. Rapaz, está Samuel conversando com Saul. Aí está lá, bom. Oxi, os ouvidos de Samuel bem aguçados. Aí Samuel olha para Saul. Rapaz, eu estou ouvindo um mugido aqui de boi. Eu estou ouvindo uns bé aqui de cabra. Aleluia, glória. Só que Saul tinha poupado os bois e as cabras. E Deus disse, era para matar todo mundo, desde criança, adulto, até o rei, para matar. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus se entristece com Saul. Aleluia. Chega até Samuel e diz: mas eu contou minha palavra. Até quando terá dó de Saul, Samuel, havendo eu rejeitado? Samuel chega até Saul e diz: tu não cumpriu toda a palavra que Deus disse. Agora Deus chega para Samuel, e a Bíblia diz que Samuel passou a madrugada toda clamando por Saul. Agora tu me responda. Por mais que Samuel era profeta, orou por Saul a madrugada inteira, Deus revogou a sua palavra? Deus revogou? Aí você acha, se Deus rejeitar alguém, aí vai um profeta atrevido, ora, você acha que Deus vai revogar a palavra dele? Ele quer viver em paz, né? Vamos lá. E se o Espírito de Deus te deixar? Qual o tema? Pronto.
A Bíblia diz que Deus sai de Saul. Só que antes de Deus sair de Saul, já tinha um rei no coração de Deus. Para você ver que quando alguém não quer fazer a obra, Deus faz questão de levantar uma prostituta lá fora e fazer missionária dentro da igreja. Aleluia. É se um pregador aqui não quer pregar, quer viver paz. Aleluia. Eu estou cansado de pregar. Eu estou cansado de cantar. Aleluia. Eu quero viver em paz. Aleluia. Eu quero viver minha vida. Aleluia. Eu vou sair, pode sair. Porque se tu sair, Deus manda 10. Aleluia. Se tu sair, Deus manda 10. Aguce os vossos ouvidos, porque essa história é verídica que eu vou contar aqui. Aleluia, permita-me. Houve uma jovem, uma história conhecida chamada Teresa. A jovem era levita e obreira dentro de uma igreja. Deus usava ela, Deus falava com a igreja através dela. Aleluia, chega um momento, glória, eu acredito que ela estava observando o mundo. Aleluia, se enfadou com as obras da igreja, se enfadou com o compromisso da igreja, de estar no ciclo de oração, de estar nos estudos bíblicos. Aleluia, chegou um certo tempo que Satanás tomou posse desta brecha. Aleluia, quando Satanás tomou posse desta brecha, aleluia, Teresa, uma jovem bonita, aleluia, que adorava a Deus na igreja, resolveu abandonar a Deus e abandonar a igreja e abandonar a sua família, e lá no mundo conheceu um homem, aleluia, de um bar, aleluia, e ela passa dias com esse homem, aleluia. Chega o dia, oh glória, a sua mãe está triste e com saudade da sua filha, oh glória, e a história diz, irmãos, que quando ela resolve vir para casa, aleluia, já era muito tarde. Sabe por quê? O rapaz que estava namorando com ela, que conheceu ela, pegou uma carta e escreveu uma certa frase, e o rapaz diz, lê quando tu chegar na tua casa, para ler mais tarde. Quando chega no meio do caminho, ela abre a carta e está escrito, bem-vindo ao mundo da AIDS. É bem-vindo ao mundo da AIDS. Ela resolveu deixar Jesus, ela resolveu deixar a igreja, só que ela se encontrou em uma situação difícil. Deixou a paz verdadeira, como foi aqui a peça, para viver uma falsa paz. Será que ela viveu a paz? Além de falsa paz, ela viveu uma sombra. O desespero bateu, porque ela foi contaminada com aquela doença. E chegou um dia que ela foi a óbito. Aí me diga, se não deu tempo para ela reconciliar com Jesus, para onde ela foi? O céu! Havia em São Paulo 2 homens. Um era pastor, que era presidente da maioria das igrejas da Assembleia de Deus lá em São Paulo. E o pai dele era obreiro da igreja aonde ele presidiava. Era obreiro. Chegou um certo dia que o pai dele se desviou. Disse, eu não quero mais ir para a igreja. Eu não quero mais pregar. Pronto. Queria viver na paz dele. E chegou um certo dia que ele caiu em fé. Profeta, viver longe de Deus é viver em um mato escuro, em uma escuridão. E chegou lá no hospital. Diz que os pastores foram lá no hospital pregar para ele. E ele com o coração duro dizendo que não queria voltar para a igreja, que não queria aceitar mais Jesus. E o filho dele chorando, a família chorando, a esposa chorando, os filhos chorando, porque ele não estava mais como ele era antes. Coração duro, não aceitou mais Jesus. Chegou um dia que o rapaz veio a... Quando foi a óbito, não teve tempo de aceitar Jesus.
E ele perguntava: aonde está o meu pai? Aonde está o meu pai? E ficou semanas ele perguntando: aonde está o meu pai? Deus, aonde está o meu pai? E ele jejuando, orando. E um certo dia, ele no quarto, 2 varões de branco aparecem a ele. Um coloca a mão no ombro esquerdo, o outro coloca a mão no ombro direito. E os anjos responderam: vem conosco. E voou para baixo. Quando chega num lugar muito escuro, ele viu portões. Uns portões que não tinha mais tamanho. E o lugar era bem vermelho, cheio de larvas. E os anjos dizem: entre. E quando ele entrou em um corredor, ele avistou de longe o seu pai acorrentado. E muita gente gritando: aleluia. E quando o pai olha para ele e diz: filho, tu vai me tirar desse lugar, só que eu não consigo sair. E os anjos começaram a gritar: venha, venha. E ele retornava. Os anjos pregaram o espírito dele e jogou no corpo. E quando ele acorda, ele percebeu que era uma revelação. Ele diz: meu Deus, eu vi meu pai no inferno. E o Espírito Santo bradou: eu dei muitas oportunidades para ele. Ele está neste lugar porque ele quis. Então, irmãos, que nós vamos aprender que viver sem o Espírito Santo é viver sem paz. Você quer viver sem paz? Quer viver sem Jesus? Se quer viver sem Jesus, tenha certeza que tu não vai viver em paz. Verdade. Amém, igreja? Amém. Peço que os irmãos se colocam de pé.